o seu santo, santo nome. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Lembrando sempre a importância de lermos a palavra do Senhor a cada dia. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ter esse hábito. Um bom hábito é uma virtude, um mau hábito é um vício. Então que você possa adquirir esta virtude de ler a cada dia a palavra do Senhor e deixar essa palavra tocar o seu coração, deixar essa palavra transformar a sua vida. Queridos, não há transformação de vida a não ser pela palavra do Senhor nosso Deus. É a palavra que limpa, lava, a palavra que transforma a nossa vida. Quero convidar então você para um texto da palavra de Deus, preciosíssimo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1 até ao versículo 10. Abra a Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta nesse texto. Vamos estar trabalhando e pedindo a Deus que o Senhor esteja falando e ministrando aos nossos corações o texto, esse texto sagrado. O apóstolo começa dizendo: é necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei a visões e a revelações do Senhor. Visões e revelações existem, estão na palavra de Deus, não há como negá-las, está na Bíblia. Deus nos concede visões, Deus nos concede revelações, e o apóstolo Paulo então passa a compartilhar isso conosco, e ele diz, verso 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, ele está se referindo a uma experiência que ele teve há 14 anos atrás, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Terceiro céu, na teologia de Paulo e na teologia judaica, era o céu da habitação de Deus. Haviam várias interpretações, mas dentro desse contexto teológico, primeiro céu é essa abóbada celeste, é esse primeiro céu que nós vemos. O segundo céu é o lugar celestial da habitação dos anjos, e o terceiro céu, então, o lugar da habitação de Deus. E ele foi então arrebatado lá à presença do Senhor. E ele continua dizendo, sim, conheço tal homem. Se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele mesmo não sabia muito bem exprimir o que havia acontecido com ele. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Esse versículo 4 é bem interessante, é um versículo bem doutrinário, e se nós colocássemos em prática o que está escrito nesse verso, irmãos, talvez 90% dos problemas que temos em boa parte das igrejas não acontecessem. Sabe por quê, querido? Porque embora o Senhor nos dê visões, revelações, experiências profundas com Deus, as experiências mais profundas com o Senhor não são para ser compartilhadas, são para ser guardadas no coração, é algo seu com Deus. E o apóstolo Paulo, ele é bem sábio em relação a isso. Então veja, ele está contando que ele foi arrebatado, ele esteve no paraíso, ele esteve na presença de Deus, ele ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir. Mas de vez em quando eu ouço pessoas dizendo, pastor, tem um livro aí, uma pessoa escreveu, que ela foi ao céu e ela escreveu um livro. E eu já digo, não quero nem ler esse livro. Preciso nem ler esse livro. Divina revelação do inferno, divina, eu já nem leio esse livro. Porque, meu irmão, o conteúdo dele não me interessa. Porque, na verdade, escrever isso é ir além daquilo que a palavra de Deus permite. Não posso negar a experiência de ninguém. E ninguém pode negar a minha própria experiência, mas, meus queridos irmãos, experiências profundas, íntimas com Deus, são para ser guardadas entre você e Deus. Você não vai edificar ninguém compartilhando isto, como o próprio apóstolo Paulo, homem sábio, homem maduro, homem perfeito diante de Deus. Ele diz, ele ouviu palavras inefáveis que
aos homens, as quais não é lícito ao homem referir. Por quê? Por que não é lícito referir? Porque, irmãos, se nós contarmos aos outros experiências profundas com Deus, as pessoas vão nos olhar de forma diferente. As pessoas vão começar a nos ver de forma diferente. As pessoas vão começar a achar que nós somos pequenos deuses. E isso rouba a glória de Deus. Então a Bíblia não nega experiências profundas com Deus. Meu irmão, você pode ser arrebatado ao paraíso. Você pode ser arrebatado aonde Deus quiser te arrebatar. Agora, se isso for de Deus, o Senhor não te permitirá revelar e compartilhar. É algo entre você e Deus. É algo entre você e Deus. Para compartilhar é a Bíblia, é a palavra de Deus. O que compartilhamos é o que está na Bíblia. A minha experiência pessoal é a minha experiência pessoal. Você não tem interesse nela. É a minha questão particular com Deus. Agora, o que está na Bíblia é para nossa edificação. Mas continua o apóstolo: desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém pense de mim além daquilo que em mim vê ou de mim ouve. E aqui está então a razão pela qual nós temos que ter muito cuidado, para que as pessoas não pensem a nosso respeito além daquilo que vê em nós. Cuidado com aquilo que você pensa em relação aos outros. Cuidado com essa história. Fulano é muito espiritual. Fulano é muito espiritual. Vamos naquela irmã, porque aquela irmã, ela vê. Cuidado. Ela vê o que não deveria ver. E provavelmente isso vai trazer problemas para você. E o duro é que depois você vai parar no gabinete de um pastor que não tem nada a ver com isso, querendo saber do pobre coitado, por que determinadas coisas aconteceram. Meu irmão, vá para a Bíblia, vá para a palavra de Deus. A palavra de Deus tem todos os conteúdos necessários para a nossa vida. Você não precisa de nada e de ninguém além da palavra de Deus. E diz o apóstolo Paulo: para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações. E esse é um perigo. Excelência, revelações excelentes, é um perigo muito grande. Para que não me exaltasse mais, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós precisamos agora que o Senhor nos abençoe, nos dirija. Precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração. Deus, dê-nos uma mente para entender, um coração para receber, e que possamos nesta noite receber a ministração da Tua palavra ao nosso coração, e que essa palavra faça aquilo que o Senhor já determinou. É a minha oração. Em nome de Jesus, por quem eu oro, amém e amém, Senhor. Queridos, eu quero, à luz desse texto, chamar a sua atenção para algumas questões. E eu gostaria que você prestasse bem atenção. O Senhor Jesus, Ele advertiu os seus discípulos de que no mundo eles enfrentariam crises, aflições e tribulações. Mas o Senhor diz também que eles tivessem bom ânimo, pois estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Não é verdade isso? É verdade, o Senhor, Ele avisou.
Olha que coisa interessante, igreja. Os discípulos de Jesus, todos os 12, sem exceção, além de enfrentarem oposição, lutas e dificuldades as mais variadas, morreram perseguidos e torturados por amor a seu Salvador e a seu Senhor, inclusive o apóstolo Paulo. Você sabia disso? Todos os 12 e mais Paulo morreram por amor ao Evangelho de Cristo. A tradição diz, inclusive, que Pedro, quando foi colocado numa estaca, numa cruz, ele não quis ser crucificado de cabeça para cima, mas quis ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não sou digno de morrer como Jesus morreu. Você já tinha pensado nisso? Todos os 12 apóstolos, inclusive Paulo, ele foi morto numa perseguição violenta. Ele chegou no livro de Atos, lá em Roma, foi solto daquela vez, mas depois, posteriormente, ele foi preso e ele foi morto e ele foi torturado por amor ao Senhor Jesus. Você sabia que os nossos irmãos da igreja primitiva enfrentaram lutas, humilhações, sofreram todo tipo de privação e perseguição, e que muitos serviram de espetáculo, sendo dilacerados pelas feras, mas morrendo firmes em testemunho da sua fé na pessoa bendita do Senhor Jesus? Você sabia que muitos desses morreram uma das mortes mais terríveis, chamada empalação? Você sabe o que é ser empalado? É enfiar uma estaca pelo ânus que sai pela boca. Você sabia que muitos destes nossos irmãos em Cristo morreram desta forma? Foi enfiada neles uma estaca de bambu grande, e morreram dessa forma. Você sabia disso, querido e amado irmão, que está aí com a unha encravada e que está aí dizendo horrores a respeito do seu Deus? Você sabia que a história da igreja cristã é uma linda e inspirativa história de sofrimento e morte por amor a Cristo e ao Evangelho, a ponto de um pai da igreja chamado Tertuliano ter dito certa vez que o sangue dos cristãos pavimentava a estrada da conversão? Quanto mais sangue dos cristãos era derramado, mais vidas se convertiam ao Senhor Jesus Cristo. Você sabia disso? Você sabia, querido e querida, que a história do Evangelho no Brasil, ela é pontuada e é cheia de exemplos de irmãos pioneiros nossos que sofreram humilhações, perseguição e até a morte para evangelizar a nossa pátria e levar o nosso povo idólatra aos pés de Jesus? Quando hoje ouço, às vezes, irmãos, pastores, líderes, falando sobre a igreja, sobre o evangelho no Brasil de hoje, eu fico impressionado com a falta de conhecimento histórico. Porque se nós estamos aqui nesta noite, é porque irmãos em Cristo deram a sua vida pelo evangelho. Muitas pessoas se converteram por esse Brasil através de colportores. Já ouviram essa palavra, colportagem? Hoje nós estamos com coisas do passado, né? Colportores eram pessoas que saíam de casa em casa, vendendo Bíblias. Muitos deles foram apedrejados, mas muitos levaram a palavra, semearam a palavra. Muita gente se converteu lendo a Bíblia. Muitas pessoas começaram igrejas nas suas casas, porque pessoas sofreram as mais diversas humilhações, perseguições, para levar a palavra de Deus aos rincões mais distantes da nossa pátria. Na nossa própria experiência como crentes em Cristo, a nossa própria experiência, queridos, é uma experiência de sofrimento, de dificuldade de toda a ordem, por pertencermos ao Senhor Jesus e para nos mantermos firmes e fiéis ao Evangelho do Senhor. Não é essa a nossa realidade? Não é essa a verdade? Quanta luta, quanta dificuldade a cada dia cada um de nós enfrenta para se manter firme no Evangelho. Como é duro ser cristão.
Como é difícil, quanta luta, quanta perseguição de toda a sorte. No entanto, queridos, ultimamente de alguns anos para cá, todos estes fatos bíblicos, todos esses fatos históricos, parece que têm sido esquecidos, negligenciados, ignorados, por mensagens marcadas por aquilo que eu chamo de um marketing evangélico, e não mais pela fidelidade às Escrituras Sagradas. Você precisa hoje distinguir duas coisas nos pregadores: se estão pregando Bíblia ou marketing. Se estão pregando o Evangelho da Palavra de Deus, ou estão pregando marketing religioso para encher a igreja e ter lucro. Você precisa discernir isso hoje. Qual é o objetivo? O que é que está sendo pregado? Sabem, queridos, para os marqueteiros evangélicos, ser cristão hoje passou a ser sinônimo de saúde perfeita. Crente não fica doente. A ausência de problemas conjugais. Crente, marido e mulher, é uma maravilha só, não tem problema nenhum. Homem de Deus, mulher de Deus, é um negócio maravilhoso. Não tem problema familiar, não tem problema financeiro. Os negócios são sempre bem-sucedidos. Crente, ele está sempre conseguindo ter aquisição de bens. Crente tem sempre carro do ano. E mais do que carro do ano, você tem que ter a marca mais cara. Você é filho do rei. Carro 1.0 não serve. Tem que ser 2 pontos alguma coisa para cima. Apartamento de luxo. Apartamento Copacabana? O finzinho da Zona Sul? Não. Leblon. Que Leblon? Você precisa ter uma mansão na Barra da Tijuca. Ou até mesmo os mais abençoados têm mansão em Boca Raton. Não sei onde é que isso fica, mas já ouvi falar. Tal de Boca Raton. Fica lá nos Estados Unidos. Lugar de mansão. De gente abençoada por Deus. Você é filho do rei. Você é filho do rei. Um crente que adoece. Um crente que perde o emprego. Um crente que tem dificuldade financeira. Um que passa por problemas conjugais ou familiares. Um crente que ainda não se casou, ou enfrenta qualquer outro tipo de luta, aflição ou perseguição, é visto como um crente carnal. Crente sem fé, debaixo de algum tipo de maldição, ou, pasmem vocês, um bobo. É um bobo. Você está na pior, meu irmão? Você é bobo. Você é bobo. Interessante. E os crentes, tadinhos, diante dessas mensagens e testemunhos de uma vida sem lutas, de uma vida sem problemas. Houve um casal que veio aqui para a igreja, que foi de uma destas igrejas. Esse casal perdeu lá cerca de 600 mil reais. E aquele irmão me disse: pastor, eu dei para aquela igreja uma estátua que tinha na minha mesa, na minha escrivaninha, que havia sido de Napoleão, que não tinha mercado no Brasil para ela. E eu dei. E quando eles chegaram aqui, eles estavam arrasados. E a vontade que eu tive, eu falei para ele, disse: meu irmão, você tinha que ter vindo para cá quando estava rico, meu irmão. E não agora que você está pobre. Você tinha que ter dado isso para mim, não para os outros. Mas eram pessoas inteligentes, e eu disse: mas vem cá, meu irmão, agora me diz o seguinte: você é um homem inteligente, né? Você é você tem aspecto até de príncipe, você parece um nobre, e na verdade tinha lá uma linhagem nobre, você é um camarada todo. Como é que isso aconteceu? E aí ele me contou a história. A história de como ele foi envolvido nessas questões todas. Nessas questões todas ele foi envolvido, e ele perdeu, e agora esse irmão estava sem nada. E o pior é que ele estava perdendo a própria fé. A própria fé. Ele estava entristecido, e é isso que acontece. E estas pessoas, então, quando elas começam a passar por lutas, problemas, dificuldades, eles se sentem ou não merecedores das bênçãos de Deus, ou o que é pior, abandonados pelo Senhor, dando brecha a que o inimigo os desanime, os esfrie na sua fé e até mesmo os leve à angústia e à depressão.
Há muito crente hoje deprimido, há muito crente hoje angustiado, há muito crente hoje desanimado, frio na fé, porque ele deu tudo que tinha e com ele o evangelho não funcionou, como pessoas já me disseram nessa igreja. Pastor, comigo parece que o negócio não funciona, isso só funciona com os outros. Eu acredito, eu estou persuadido de que a maioria dos cristãos não sabe como lidar com as lutas, com as dificuldades e as aflições que os acometem no dia a dia. Eu estou convencido de que nós não sabemos lidar com isto. Por isso eu creio que a experiência vivida pelo apóstolo Paulo, que nós acabamos de ler, ela tem muito para nos ensinar. E é nesse contexto, para nos encorajar, para encorajar você que está enfrentando lutas e batalhas tremendas, para responder a uma pessoa que uma vez ligou para mim e disse: pastor, não tem mais igreja onde eu possa ouvir uma mensagem, porque a mensagem é só para quem é vitorioso, eu estou passando por luta e dificuldade. A mensagem nessa noite é para você que está passando por luta, é para você que está passando por batalha tremenda, é para você que aqui veio nessa noite, que eu quero compartilhar essa mensagem. É para você que está enfrentando espinhos na sua vida. É para você que está questionando uma série de coisas na sua vida. A sua mente é uma mente cheia de porquês, porquês e porquês e porquês. E nessa noite eu creio que o Senhor tem algumas respostas para dar a você. Essa mensagem é para você que tem vivido no dia a dia de luta, dificuldade. Você que tem ligado lá a televisão e diz: mas meu Deus, esse negócio só funciona com os outros. Será que eu estou na igreja errada? Será que eu estou na igreja errada? Aí você vai para lá, para outra igreja, perde tudo que você tem. E o duro é que depois você volta para cá mais pobre que você era. Então, meu irmão, dá aqui mesmo, não vai para lá não. Dá aqui mesmo, meu irmão. Não deixa. Houve um período, irmãos, em que eu fiquei até com uma certa raiva santa. Só me aparecia aqui gente pobre, que tinha dado tudo para os outros. Eu dizia: Deus, como é que pode um negócio desse? Deus, manda esse pessoal dar aqui, vai dar para o outro, depois chegar aqui depauperado e pobre. Mas muitas vezes é isso. A gente se ilude. A gente acha: não, esse negócio de igreja histórica é uma igreja sem poder. Eu quero uma igreja poderosa. E você vai para a igreja poderosa e eles tiram tudo de você. Oh, que coisa gostosa. Você dá tudo. Aqui você não dá nem o dízimo, mas lá você dá tudo. Você dá carro, dá apartamento. Você vai dando, vai dando, vai dando. Agora, meu irmão, olha para mim. Agora, você tem culpa nesse cartório, viu, meu irmão? Não bota a culpa nos outros, não. Você dá tudo isso porque você, no fundo, você espera. É um cassino religioso. É um cassino. Você dá, porque no fundo, você espera que a maquininha dê os 3 negócios lá e caia dinheiro na sua conta. Por isso você está dando. Só que tem um negócio, isso não é de Deus, isso não está na Bíblia. E um dia isso vem à tona. E quando vem à tona, você se desespera. Quando você se desespera, você corre para onde? Para o gabinete de um pastor de igreja histórica. Aí o pobre coitado ainda tem que aturar você duro e com aquela história toda que você tem para contar de que fizeram e aconteceram com você. Porque você, na verdade, está fora. Então eu quero nessa noite trazer uma mensagem para você. Você que está aí lutando no dia a dia, você que está enfrentando luta, dificuldade, você que fica lá olhando a televisão, com uma vontade danada de ir lá naquela igreja, de pegar também aquela toalhinha ungida. De repente você tem até a toalhinha e está escondida lá em casa, aquele negócio, toalhinha escondida. Aqui, como a gente tem o ar-condicionado, não dá para eu suar e passar uma toalha com suor para dar para você. Mas de repente você fica pensando: puxa Deus, será que se eu tivesse aquele negócio lá, e a gente fica naquela dúvida. É para você a mensagem nessa noite. Para você que está enfrentando luta, dificuldade, aprendendo a superar os nossos espinhos. Eu quero dizer a você que Paulo passou por isso também. Paulo diz que ele teve um problema tão sério na vida que ele descreve como mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Paulo se sentiu numa situação muito difícil, uma situação muito difícil. A Bíblia não diz muito bem. Alguns, e eu tendo a concordar com eles, imaginam que era um problema físico muito sério, um problema nos olhos
muito sério, problema realmente difícil, que doía muito, que o deixava com aspecto horroroso, e Paulo tendo que conviver com essa situação. E Paulo, um homem que tinha o dom de curar, de repente aparecia com aqueles olhos enormes, lacrimejando, com aquela situação toda, e Paulo vivendo aquela situação, e Paulo então, ele estava enfrentando esse espinho na carne, e o inimigo muitas vezes deveria dizer isso: ah, você cura os outros, mas a você mesmo Deus não tem curado. E esse era um problema sério, provavelmente esse era o espinho, não sei se era, mas era um problema. Outros acham que o espinho era a consciência culpada, enfim, mas era um problema sério na vida de Paulo. Será que Paulo era um homem sem fé? Paulo vivia isso. O que foi que Paulo fez? Como foi que Paulo superou o seu espinho na carne? Como é que nós podemos superar os nossos espinhos? Procurando aquela igreja, aquela outra, procurando aquela irmã, aquele irmão? Será que é isso? Foi isso que Paulo fez? Não. Eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Paulo fez, porque o que ele fez é ensinamento para nós nesta noite. E nós aprendemos com o apóstolo Paulo que para superar os nossos espinhos, nós necessitamos fazer 3 coisas. A primeira delas, que foi o que o apóstolo Paulo fez, para nós podermos superar, vencer nossos espinhos, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar a face do Senhor. O que é que o apóstolo Paulo diz lá no texto? Ele diz que, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. O que é que Paulo fez? Ele foi para a presença do Senhor. Paulo teve a sua experiência, de repente ele diz: o mensageiro de Satanás para me esbofetear, ou seja, era algo espiritual, era algo que causava desconforto, era alguma coisa muito ruim na vida do apóstolo Paulo, e ele era o apóstolo Paulo. Mas o que foi que Paulo fez? Ele procurou alguma igreja, ele procurou alguém? Não, ele foi para os pés do Senhor, ele buscou a face do Senhor. E eu quero desafiar você nessa noite a buscar a face do Senhor. Tome essa iniciativa, você que está aqui com espinhos, você que está cheio de problema, cheio de luta, cheio de dificuldade, busque a face do Senhor. E como buscar a face do Senhor? Buscar a face do Senhor com confiança. Foi isso que o apóstolo fez. Ele buscou a face do Senhor, crendo que nada nos acontece sem a permissão do Senhor, crendo que nada nos acontece fora do controle do Senhor. Esta era a convicção do apóstolo Paulo. Ele tinha essa convicção e ele buscou o Senhor, e ele se colocou diante de Deus com essa convicção. Ele sabia, irmãos, que nada acontece comigo sem a permissão do Senhor, nada acontece comigo fora do controle do Senhor. Eu quero dizer a você nessa noite que nada do que está acontecendo com você é sem a permissão de Deus. O inimigo não pode tocar em mim e você sem a permissão do Senhor. Sem a permissão. O que está acontecendo com a sua vida, com a minha vida, não está fora do controle do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. E Paulo busca ao Senhor com esta certeza e com essa confiança. Por isso ele se coloca diante de Deus. Ele tem essa confiança no Senhor. Eu sei que se está acontecendo, o Senhor permitiu. Mas mais do que isso, é buscarmos a face do Senhor, irmãos, com perseverança. E diz o texto que ele buscou o Senhor 3 vezes. Essas 3 vezes são momentos, essas 3 vezes elas nos ensinam a intensidade, a perseverança. Ele perseverou em buscar a presença do Senhor, porque ele tinha a certeza de que o Senhor o amava. O Senhor nos ama e ele sempre nos ouve. Ele sempre nos ouve. E Paulo tinha essa convicção, a certeza de que o Senhor nos ama e o Senhor sempre nos responde. E Paulo sabia, e ele se colocou aos pés do Senhor até que a resposta veio. Até que a resposta veio. Irmãos, esta é uma verdade que as igrejas, que nós crentes perdemos hoje. Nós perdemos essa visão, estar aos pés do Senhor até que a resposta venha. Até que a resposta venha. Insistirmos ali, batei, abrir-se-vos-á.
Precisamos de insistência diante do Senhor. Irmãos, nós hoje temos a cultura do instantâneo. A gente vai na igreja, o pastor ora e a coisa acontece. Não é assim. Ou nem sempre é assim. E Paulo ficou ali perseverante. Ele sabia que o Senhor estava ouvindo. Ainda que a resposta não tivesse chegado ainda, ele sabia que Deus estava ouvindo. Ele sabia que a resposta viria. E ele perseverava. E ele perseverava ali aos pés do Senhor. Na história do cristianismo há exemplos maravilhosos de pessoas que se trancaram dentro de uma sala, dentro de um quarto e disseram: Deus, eu só saio daqui quando o Senhor me responder. Não no sentido de obrigar Deus a fazer alguma coisa, mas dizendo: Deus, eu careço, eu dependo da sua resposta para a minha vida. E o que está faltando muitas vezes, irmãos, é essa confiança, é essa perseverança em buscar o Senhor. Mas é buscar o Senhor, cada um de nós buscarmos o Senhor lá no nosso quarto, buscarmos o Senhor, a face do Senhor, nos derramarmos diante do Senhor. E Paulo se derramou, e se derramou, e se derramou diante do Senhor, e o Senhor não respondeu da primeira vez, e o Senhor não responde da segunda vez, o Senhor demora a responder, porque Deus está nos preparando para a resposta que Ele tem para nós. Deus precisa me preparar e preparar você para a resposta que Ele tem. Porque quando a gente ora, nós temos uma expectativa do que queremos que Deus faça na nossa vida. Quando nós oramos, embora a gente às vezes não fale, mas lá no coração a gente tem a expectativa do que nós queremos que Deus faça. Deus, eu quero um emprego. E a gente só diz para Deus: eu quero um emprego. Deus, abre uma porta de emprego. A gente não fala mais do que isso. Mas lá dentro a gente diz assim: Deus, mas só pode ser um emprego de 5.000 para cima. E Deus, só pode ser um emprego de secretária e diretoria. Menos do que isso eu não quero. Mas a gente não fala para Deus. Mas lá no nosso coração é a expectativa. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai demorar. Ele vai demorar. Sabe para quê? Para preparar você para receber o emprego de R$1.000, porque é naquele emprego de R$1.000 que você vai começar a aprender, e Deus vai tratar a sua vida. E Deus vai tratar da sua vida. Porque, meus amados irmãos, Deus age de formas diferentes que nós não imaginamos. Então Deus vai preparar Paulo. Irmãos, quando Paulo orou, qual é a expectativa de Paulo? Qual era a expectativa de Paulo? Era que Deus o curasse. Qual é a expectativa de Paulo? Era que Deus o curasse. Deus ia curá-lo? Não, Deus não ia curá-lo. Então Deus precisava preparar Paulo para quê? Para aceitar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Por isso o Senhor não respondeu logo. Quando Deus chamou Abraão, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, para o lugar que eu vou mostrar para você. Deus falou mais para Abraão? Não. Deus falou para Abraão tudo o que ia acontecer? Não. Porque se Deus contasse isso na hora, o que ia acontecer com Abraão? Ele não sairia do lugar. Então, queridos, Deus demora porque Deus está nos preparando. Porque Deus está nos preparando para aquilo que Ele tem para nós. Porque Ele sabe que nós não queremos a vontade dEle. Por mais que a gente diga: cumpra-se a tua vontade. Mas a gente deixa que a sua vontade, Deus, seja a minha vontade. O Senhor sabe disso e Ele vai nos preparando. Então Deus demora. Por isso precisamos de confiança. Por isso precisamos de perseverança. Meu irmão, seu problema, você está do jeito que está, porque você não tem perseverança aos pés do Senhor. Está faltando perseverança em você. A gente ora, a gente coloca o nome aqui na caixinha de oração, a gente vem na frente na hora que o pastor ora, a gente vai em tal lugar, alguém sempre diz: não, olha, você, qual é a sua igreja? Batista, do bairro Peixoto. Você vai em tal lugar, tem uma irmã lá que ora, ela vai resolver o seu problema, e você vai. Tadinho de você. E você vai. E você vai naquela expectativa. Qual é a sua expectativa? Irmãos, por que a gente gosta tanto e profetiza?
Você já foi alguma profetisa que disse assim para você: ó, estou vendo para você um caixão desse tamanho, estou vendo você morrendo dentro desse caixão, sem flor, sem coisa nenhuma. Já aconteceu? Não, não acontece. Por que a gente vai à pessoa para que ela tenha e para que ela diga alguma coisa? Porque nossa expectativa é que a pessoa vai dizer para nós: olha, eu estou vendo para você um emprego maravilhoso. Deixa eu ver mais. Estou vendo aqui um carro. Que carro é? Não, deixa eu ver mais um pouquinho. Estou vendo, olha, o carro é vermelhinho, coisa e tal, e vai vendo. E assim essa é a nossa expectativa. Agora você já pensou? Lembra do rei Ezequias? Foi orar, Deus disse assim para ele: coloque a sua vida em ordem, porque você vai morrer. Que isso, Deus? Que isso, Senhor? Coloque a sua vida em ordem. Já pensou você vir a mim: pastor, tem alguma profecia para mim? Tenho. Pastor, qual é a profecia? Coloque a sua vida em ordem, porque você vai morrer semana que vem. Que isso, pastor? Você não pediu uma profecia? Porque não é isso que nós queremos. Nós queremos ouvir aquilo que nós desejamos ouvir. Quando Paulo começou a orar, o que Paulo queria é que Deus dissesse: eu vou curar você. Era isso que Paulo queria, era essa a expectativa, era esse o desejo de Paulo. Deus iria curá-lo? Não, Deus não ia curá-lo. Por isso Deus precisou trabalhar a vidinha de Paulo, para que Paulo pudesse entender e para que ele pudesse conviver e superar aquele espinho. Por isso precisamos buscar a face do Senhor. Eu estou dizendo ali, buscar a face do Senhor. Você precisa buscar a face do Senhor. Você precisa estar face a face com o Senhor. É na presença do Senhor. É ali que o Senhor vai começar a falar com você. A falar com você. O nosso problema hoje é que nós somos crente pula-pula. É crente pula-pula. É que nem o avião daqui para o Nordeste. Ele pula em tudo que é cidade. E a gente pula de lugar para lugar, de lugar para lugar, à procura de alguém que diga aquilo que nós queremos ouvir. Mas não é isso que Deus tem para você. Você precisa buscar a face do Senhor. Você precisa de confiança. Você precisa entender que nada do que está acontecendo com você é sem a permissão. E aí você está olhando para mim e você está pensando assim: pastor, mas Deus pode permitir que um crente tenha um câncer? Pode. Pode, sim, senhor. Pastor, mas Deus pode permitir. Aí dá um nó na sua cabeça, você assim: pastor, essa igreja não é essas coisas não. Não, mas peraí, então como é que fica? Como é que fica? Fica porque Deus quer fazer algo na sua vida. Deus tem algo para você. Permissão do Senhor. Você lembra de Jó? Você já ouviu falar em Jó? Você lembra o que aconteceu com Jó? Aquilo que aconteceu com Jó tinha a permissão de Deus ou não? Tinha a permissão de Deus. Tinha a permissão de Deus. Deus estava permitindo, mas a história não acaba aí. Como o sermão não acaba aqui. E nós precisamos então ter essa certeza. O Senhor está permitindo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Eu preciso de perseverança. Eu preciso saber: o Senhor está me ouvindo. E se o Senhor ainda não me respondeu, Ele está me preparando para a resposta que Ele tem para mim. Porque o Senhor sempre responde: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se eu tenho sede, o Senhor vai descedentar, o Senhor vai falar. Batei, buscai e achareis. Está lá na palavra do Senhor. Então, queridos, o que precisamos fazer, o que você precisa fazer, é buscar a face do Senhor. Mas buscar com confiança, buscar com perseverança. Olha, em segundo lugar, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que para superar os nossos espinhos, eu creio que a maioria de vocês está com espinho aí, provocando uma porção de problemas na sua vida. Mas nós aprendemos com o apóstolo Paulo que para superar os nossos espinhos, em segundo lugar, é necessário o quê? Ouvirmos a palavra do Senhor. A primeira ele foi orar. E aí quando Paulo orou, ele diz lá no texto o quê? Então o Senhor me falou. O Senhor me falou. Deus falou com Paulo. Deus falou. O Senhor me disse:
a minha graça te basta. Mas o Senhor falou mais a Paulo. O Senhor falou com Paulo que aquele espinho era dado por Deus e que havia uma razão naquele espinho. Lembra qual é a razão? Está aí na Bíblia. Quem sabe? Quem leu com atenção? Para não se vangloriar, para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me enchesse de vaidade, por causa da excelência das revelações, foi-me dado. Quem falou isso para Paulo? O Senhor. O Senhor. Foi o Senhor que falou. E aí é que nós aprendemos algo maravilhoso. Só a palavra de Deus é reveladora. Só a palavra de Deus. Só a palavra de Deus, gente. Só a palavra de Deus nos mostra a verdadeira razão das aflições. Só a palavra de Deus nos mostra o verdadeiro propósito das tribulações. Só a palavra de Deus. Sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o problema dos crentes hoje? É que eles vão perguntar para outras pessoas: meu irmão, estou passando por essa luta, por essa dificuldade. E aí sempre tem alguém que faz o papel de Deus, o papel do Espírito Santo, e a pessoa vai e diz: ah, isso aí deve ser isso aqui, isso deve ser aquilo lá. E a gente acredita naquilo que os outros estão falando e não naquilo que a palavra de Deus pode nos revelar. É a palavra de Deus que revela. Então o Senhor me falou. O Senhor me falou. E o Senhor falou o que com Paulo? O Senhor falou: filho, esse espinho fui eu que dei. Mas como, pai? Eu dei esse espinho a você, porque, Paulo, você sabe, filho, que você é dado a se ensoberbecer, você é dado à vaidade, e para que você não se envaidecesse, e você viesse a me negar, e a se afastar de mim, eu te dei esse espinho na carne. E agora veja, é o Senhor que mostra a verdadeira razão, o verdadeiro propósito, é o Senhor que fala aos nossos corações. Quanto crente iludido e enganado eu conheço e tem vindo ao meu gabinete. Iludido e enganado por palavras que foram dadas, mas que não vieram do Senhor. Você pode olhar para mim, está me olhando, tá? Mas está me olhando com olhos, né? E não está me olhando com raiva, não. Você está me olhando? Você pode imaginar comigo o apóstolo Paulo indo numa determinada reunião e chegando e dizendo: irmãos, vocês podem orar por mim? Eu estou com esse problema e esse problema. Você pode imaginar alguém chegando assim para o apóstolo Paulo, colocando a mão nele e dizendo assim: apóstolo Paulo, repreenda isso, não aceite isso de jeito nenhum. Que é isso, apóstolo? Que é isso? O senhor é um homem de Deus, o senhor não pode aceitar isso. Ele iria ser curado? Não. Não, sabe por quê? Porque havia um propósito de Deus naquilo. Irmãos, antes de vocês orarem pelas pessoas e darem palavras às pessoas, vocês precisam de discernimento de Deus. Eu já orei por pessoas e eu declarei a cura daquelas pessoas. E eu já orei por pessoas e eu não falei coisa nenhuma, porque eu não tive permissão de Deus. Eu não tive permissão de Deus. Irmãos, nós não podemos sair por aí dizendo o que vem na nossa cabeça. O meu desejo é que todo mundo seja curado. O meu desejo é que todo casamento é certo. O meu desejo é que todos vocês que são solteiros casem, tenham filhos, sejam felizes. Meu desejo é este. Mas eu não sei qual é o propósito de Deus específico para a sua vida. Houve uma irmã missionária que um dia veio pregar nessa igreja. Uma senhora alta, bonitona, já no ocaso da vida, não é nem tão jovem, fiquei imaginando. Quando era jovem, devia ser uma mulher bonita. E ela disse: eu fui noiva. Um rapaz quis casar comigo. Mas quando eu disse que eu era missionária, eu disse: não, missões não. E ela disse: eu desfiz o noivado. E eu fiquei solteira missionária. Foi plano de Deus na vida dela. E ela era feliz. E ela era feliz. Porque você não precisa de um homem para ser feliz. Você não precisa de uma mulher para ser feliz. Você precisa de Jesus. Porque se precisasse, todo casal seria feliz. E eu cheguei a uma triste constatação,
que quem está solteiro quer casar, e quem está casado quer ficar solteiro. É, engraçado isso, né? Quem está solteiro está morrendo de vontade de casar. Quem está casado está morrendo de vontade de ficar solteiro de novo. É claro que não estou me referindo a vocês dois que casaram ontem, né? Vocês ainda estão na lua de mel. Mas essa irmã, ela disse: o plano de Deus para a minha vida era outro. Minha irmã, estou vendo você no altar com um varão de fogo, etc e tal. Não tem varão de fogo nenhum no altar, não. Porque não era esse o plano, não era esse o projeto de Deus. Porque o Senhor tem propósitos para a nossa vida. É o Senhor que tem, gente. É o Senhor, não sou eu, é o Senhor. E o Senhor tem propósito, só Ele sabe. Só Ele sabe o propósito. Quando o Senhor falou para Abraão que ele ia ser pai de uma multidão, e Deus começou a falar, e Deus disse: não, você ainda vai ter um filho. E ele disse: o Senhor vai abençoar Ismael, não é? Deus disse: não é Ismael, não. Eu tenho um filho, eu vou dar a você um filho chamado Isaac. Deus tinha um outro propósito que Abraão não podia imaginar. Deus tem propósitos na nossa vida, por isso precisamos ouvir a palavra do Senhor. Só a palavra do Senhor é reveladora, só a palavra do Senhor é tranquilizadora, só há tranquilidade na palavra do Senhor, igreja. É a palavra que tranquiliza, é a palavra que ministra consolo ao coração aflito, é a palavra que ministra paz à alma angustiada, é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava aflito, estava angustiado, aquele espinho era muito ruim, a situação que eu estava enfrentando era muito dura, mas a palavra de Deus vem, e a palavra de Deus ministra ao coração e à alma desse homem. E é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra. Meu irmão, minha irmã, vá para a palavra, busque na palavra, o Senhor vai trazer uma palavra, o Senhor vai ministrar uma palavra, que vai trazer consolo ao seu coração, que vai trazer paz à sua alma, como trouxe ao coração dele. Interessante, o Senhor não mudou a situação, mas o Senhor ministrou uma palavra que trouxe consolo. Irmãos, é a palavra de Deus que consola, é a palavra de Deus que traz paz. O que está faltando na sua vida é essa palavra de Deus, meu irmão. Eu vejo os crentes hoje reclamando e murmurando o tempo inteiro. Eu creio que hoje o grande exercício da maioria de nós crentes é murmurar, é nos queixar o tempo inteiro, porque está faltando ouvirmos a palavra do Senhor. Ouvirmos a palavra do Senhor, vai para os pés do Senhor, reclama com o Senhor, derrama diante do Senhor, fala com o Senhor, e o Senhor vai trazer uma palavra quente do coração do Pai para o seu coração. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. O que você precisa é de uma palavra do Senhor na sua vida. Você precisa dessa palavra que revela, que tranquiliza, que traz paz ao seu coração. A situação está lá, mudou a situação? Não mudou, mas eu tenho uma palavra do Senhor, e essa palavra traz consolo, essa palavra traz paz. Eu ainda tenho tantos problemas, eu ainda tenho tantas dificuldades, eu ainda estou imerso no mar de problemas, mas eu tenho uma palavra do Senhor que traz paz e consolo ao meu coração e à minha alma. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Por isso eu posso cantar, por isso eu posso louvar, por isso eu posso me alegrar. Pastor, o problema está resolvido? Não. Então como o senhor está assim? Porque eu tenho a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa dessa palavra. Você precisa dessa palavra. Você precisa ouvir o que o Senhor tem a falar com você. Por isso você precisa se converter a Jesus. Porque só ouve a palavra de Deus quem é convertido a Jesus. Quem não é convertido não ouve. Por isso você precisa se converter nessa noite a Jesus, para que o Espírito Santo venha habitar em você e você possa ouvir o que Deus tem a falar com você. Irmãos, nós precisamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. O que o Senhor tem a dizer a mim é diferente do que Ele tem a dizer a você. O que Ele tem a dizer a você. Eu acho muito interessante. Tem um episódio na Bíblia bem interessante. Quando o Senhor está falando com Pedro, o Senhor diz assim para Pedro: Pedro, você hoje é jovem, mas você vai para onde você quer, mas um dia outros levarão você. E com isso o Senhor está dizendo que Ele vai dar a vida, Ele vai glorificar o Senhor dando a sua vida. Aí Pedro olha para Jesus e pergunta assim: e Ele?
se referindo a João. O que vai acontecer com ele? O Senhor disse, deixa, se eu quiser que ele fique até a minha volta, o que tens tu com isso? Puxa, é duro pra caramba, né? O Senhor disse para um, você vai morrer. O Senhor disse para o outro, você vai ficar até a minha volta. Puxa Deus, assim não brinco. Desse jeito não dá. Mas é assim, queridos. Deus lida com cada um de nós de uma forma diferente. Sabe o que é que nós queremos hoje? Qual é o nosso problema? A gente acha que Deus age por atacado. A gente acha que Deus age por atacado. Deus não age por atacado. Deus age individualmente. Deus age na minha vida, na sua vida. Irmãos, às vezes eu preciso de passar por uma luta, por uma dificuldade. Eu preciso passar por determinada luta. E o Senhor, e louvado seja Deus por isso. Eu só vou aprender o que Deus tem para me ensinar se eu passar por aquela circunstância. Sabe de uma coisa? A gente às vezes frustra os planos de Deus na vida do nosso irmão. Deus está agindo na vida dele e a gente diz assim, não Deus, deixa que eu resolvo o problema dele. E a gente vai e quer ajudar o irmão. Por isso, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ministra. Você tem que ter convicção. Eu tenho aprendido. Antes de orar, eu peço a Deus, Deus, eu posso falar isso? Se o Senhor autoriza, eu falo. Uma vez uma irmã chegou para um pastor e disse assim, pastor, eu estou querendo ter um ministério no hospital. Eu posso chegar lá, orar e declarar as pessoas curadas? O pastor disse, se Deus mandar, pode. Se Deus não mandar, não pode. É isso. Então, irmãos, cuidado com o que eu quero e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Há um episódio na Bíblia que eu acho muito interessante, aprendi muito com ele. Davi, certa vez, conversando com o profeta Natã, Davi disse assim para Natã, Natã, eu quero construir um templo. E aí Davi viajou na maionese e contou e foi falando e foi falando. E sabe o que Natã falou para Davi? Vá, faça, porque isso vem de Deus. Legal, né? Aí Natã está saindo do palácio. Quando Natã está lá no pátio do palácio, sabe o que aconteceu? Deus disse assim para Natã, volta lá e fala que eu não falei nada disso e não é ele que vai construir o templo. Você já pensou? A cabeça de Natã voltar lá e dizer, Davi, rei, com todo respeito, o senhor me perdoe, mas eu errei. Eu estava equivocado. Deus não falou nada disso. Esse é o nosso problema. O irmãozinho diz que quer fazer uma coisa e a gente acha que aquilo vem de Deus, mas não vem. E aí é um problema sério. Antes de você falar, antes de você ministrar, antes de você dizer qualquer coisa para os outros, peça a direção de Deus. Não saia falando aquilo que vem na sua mente, mas peça a direção de Deus e, sobretudo, ensinem as pessoas a buscarem o Senhor. Não faça na vida dos outros o papel de Deus. Não faça na vida dos outros o papel de Espírito Santo. Deixe Deus agir na vida da pessoa. Não queira você dizer aquilo que cabe ao Senhor dizer. Mas pastor, por que que está acontecendo comigo? Não sei. Eu sei que quando eu digo não sei, eu passo uma imagem de quem não sabe. É claro que eu gostaria de passar outra imagem para você, mas o meu compromisso é com a verdade. E ninguém pode ver em mim além daquilo que Deus está fazendo. Então nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. E para ouvir a palavra do Senhor, você precisa ser convertido a Jesus. Você precisa se converter ao Senhor Jesus Cristo. Porque quem não é convertido a Jesus não ouve a palavra de Deus. Então nessa noite você precisa se converter ao Senhor Jesus. Aprendemos com o apóstolo Paulo que para superar os nossos espinhos é necessária uma terceira atitude. Qual é a terceira? Descansarmos na promessa ou nas promessas do Senhor. Senhor, veja, Paulo está com espinho.
Primeiro ele busca o Senhor, depois ele ouve, e o que o Senhor fala a ele é: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor faz duas promessas maravilhosas. A primeira promessa é a promessa da sua presença nas aflições. É a bendita certeza de que o Senhor nunca se esquecerá de nós. É a bendita certeza de que o Senhor nunca nos abandonará. Deus diz para Paulo: filho, você está com esse espinho, você vai continuar com esse espinho, mas saiba de uma coisa maravilhosa: eu nunca vou esquecer de você, eu nunca vou abandonar você. Mas Deus promete algo ainda mais maravilhoso. Deus promete a ele graça. E graça, meus queridos irmãos, é a certeza que o Senhor nos dará ânimo para enfrentar as lutas e as dificuldades. É a certeza que o Senhor nos dará forças para suportar as lutas e as dificuldades. O Senhor disse: eu não vou tirar esse espinho, você precisa desse espinho. E aí Deus faz uma revelação. Paulo, aquele espinho era fruto do amor de Deus por ele. Se Deus tirasse aquele espinho, Deus não o amaria. Aquele espinho era fruto do amor de Deus. Mas o Senhor daria ânimo para enfrentar o dia a dia, o Senhor daria forças para suportar. E quando o Senhor fez essa promessa, Paulo descansa de tal forma nessa promessa, que o apóstolo Paulo, então, ele diz: sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, sinto prazer nas necessidades, sinto prazer nas perseguições, sinto prazer nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que eu experimento a força e o poder de Deus na minha vida. O Senhor faz duas promessas a Paulo: descanse na promessa da sua presença. O Senhor nunca nos abandona, o Senhor está sempre conosco, Ele está ali ao nosso lado, Ele está ali conosco, nunca esquece de nós, e o Senhor sempre nos dará ânimo para enfrentar a luta, o Senhor nos dará força para suportar, e o Senhor estará ali, a graça dele estará sobre a minha vida. O Senhor me dará ânimo, o Senhor me dará forças. Eu vou enfrentar, eu vou vencer essa luta, eu vou passar por esse vale, eu vou passar por essa dificuldade, e eu vou passar tranquilo, eu vou passar em paz, eu vou passar com a graça de Deus no meu coração. E então Paulo diz: me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite a graça bendita do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Descansarmos nas promessas do Senhor. E há uma promessa de Deus para nós. E eu vejo aqui essa promessa do Senhor. A promessa da sua presença, a promessa da sua graça. E o Senhor diz: filha, enquanto eu não livrar você, enquanto eu não livrar você, enquanto eu não te livrar, eu vou estar com você, eu não vou esquecer de você, eu vou te dar poder, eu vou te dar ânimo para você enfrentar, para você suportar, e você vai ser capaz de enfrentar, porque você não estará sozinho, eu vou estar com você a cada momento, a cada instante, e eu vou te ajudar a caminhar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu não me queixo mais. Aí Paulo agora está tranquilo, em paz. E alguém diz: apóstolo, você está tranquilo, Deus tirou o espinho? E ele disse: não. Ué, e como é que o senhor está desse jeito? Deus não tirou o espinho, mas Deus me deu a promessa da sua presença, a promessa da sua graça. E a sua graça me basta. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E a partir desse instante, Paulo é um novo homem. Paulo é um novo homem. Ele tem uma nova experiência com Deus. Irmãos, o Paulo diante do espinho e o Paulo depois do espinho é completamente diferente. Eu tenho a certeza que se Paulo estivesse aqui nessa noite, ele iria dizer para nós: bendito espinho.
bendito espinho. E ele ia dizer, irmãos da primeira igreja batista de Copacabana, bendito espinho, porque foi graças a esse espinho que eu experimentei a presença de Deus de uma forma que eu não conhecia. E eu experimentei a graça de Deus de uma forma que eu não conhecia. E eu conheci um Deus que eu não conhecia. Irmãos, vocês estão olhando para mim? Ainda com aquela carinha boa, tranquila. Irmãos, o problema é o seguinte: a gente quer conhecer mais de Deus. A gente às vezes canta um cântico aqui assim, leva-me além, a um nível mais profundo. Gostoso cantar. Você gosta de cantar esse cântico? Gosta? Gosta mesmo? Agora, você já parou para pensar como é que Deus vai me levar ao nível mais profundo de intimidade com Ele? Você já parou para pensar? Essa é a questão. Você acha, e às vezes esse é o nosso problema, a gente imagina que Deus nos leva a um nível mais profundo cantando aqui, de mãozinha para o alto. Quem dera que fosse. Não é assim. Vocês sabem, foi na cama de um hospital, todo cheio de troço. O pessoal diz lá que a gente é árvore de Natal, cheio de troço colocado ali, com dor, todo estropiado. Foi ali que eu conheci um Deus que eu não conhecia até então. Foi ali que eu conheci um Deus. E foi ali que um Deus me falou assim, você não queria mais de mim? Eu disse, queria. Você está vendo? Você quer mais? Eu disse, não, por enquanto não, Deus, tá bom, chega. Mas tá bom, Deus, depois a gente conversa mais. O que eu quero dizer para vocês é que nós queremos experiências com Deus, mas nós não imaginamos como é que essas experiências vão acontecer conosco. Você já ouviu falar em Abraão? Todos ouviram falar em Abraão? Qual era o sonho de Abraão? O sonho de Abraão era ter um filho. Deus deu um filho a Abraão. O nome Isaac significa o quê? Riso. Eu acho interessante esses nomes da Bíblia, porque o nome dele na verdade é Riso. Sorriso, vem cá. Parece até marca de pasta de dentes. Sorriso, vem cá, sorriso. Sorriso, vem cá. Era o sorriso. Como Judá, louvor. Louvor, vem cá, louvor. Louvor, e o louvor vinha. E tinha lá, né? E Deus ia fazer de Abraão o pai da fé. Você quer ser um homem e uma mulher de fé? Sim ou não? Sim, pode falar. Fala, sim, homem de fé. Abraão ia ser o pai da fé. Aí Deus treinou Abraão. Deus chegou para Abraão e disse, Abraão, eis-me aqui, Senhor. E Deus disse assim, leva o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, ao monte tal, e ali me sacrifique o seu filho no altar. Que é isso, Deus? Deus, assim não dá. Que é isso, Deus? É. No dia seguinte, Abraão albardou o jumento, chamou alguns empregados e foi. Não falou nada com Sara. Homem sabe, tem coisa que a gente não pode contar para a mulher. Se ele conta para Sara, é o fim do mundo. Sara se pegaria com o menino e dizia, de jeito nenhum, sem passar por cima de mim. Você... Não falou nada. Saiu cedinho. Sara estava dormindo. Ele levantou, ele dormiu nessa noite, dormiu assim, até mais afastado. Sara até disse, o que é que houve? Não. Para quando acordasse, senão ela não percebesse. Cedinho acordou, saiu, levou todo mundo e foi. Andaram 3 dias. Depois de 3 dias ele viu o monte. Ele disse para os moços, fiquem aqui que só eu e o menino vamos adorar lá. E ele foi subindo ao monte. Isaac, 12, 13 anos, todo pulando, né? Aí de repente Isaac olha para Abraão e diz, papai, eis-me aqui, meu filho. Pai, está aqui o fogo, está aqui a faca, mas cadê o animal do holocausto? Abraão deu aquela engolida e disse assim, Deus proverá, meu filho. Mas aí começou o drama. Aí vai subindo.
Aí Abraão pensava assim, não, quando chegar lá em cima, Deus vai resolver essa questão, né? Aí chegou lá em cima. Quando chegou lá em cima, ele começou a fazer um altar. E está pensando, Deus, o Senhor vai resolver esse negócio antes disso. E está pensando, e Deus não faz nada. E ele faz o altar. Isaac está lá pulando, brincando. E aí, papai? Tudo bem. Só que não estava já tudo bem. Abraão estava começando. Você quer ser uma pessoa de fé, não é? Abraão está lá. Deus não faz nada. Agora vem a pior fase. Ele precisa pegar o filho e amarrá-lo. Como é que vai colocar uma criança de 12 anos ali sem que ele fuja? E ele começa a amarrá-lo. Quando ele começa a amarrar o filho, Isaac percebe. Que é isso, papai? Que é isso, papai? Que é isso? E as lágrimas estão descendo. Mas Abraão está lá. Abraão está lá. Abraão está lá. Você não quer fé? Você não quer ser uma mulher de fé? Um homem de fé? Você pensa que é numa reunião de oração, de joelho, que vai vir a fé? Pensa que é um pastor orando na sua cabeça que vai vir fé? Não, é experiência. São experiências tremendas com Deus. E está lá. Isaac agora está lá chorando. Papai, não faz isso comigo, papai. Papai, não faz isso comigo. E agora ele vai e pega a faca, o cutelo. Ele pega o cutelo. E o filho está vendo isso. Papai, papai, não faz isso comigo, papai. Papai, papai. E ele está lá. E Abraão está pensando, não, Deus, você está lá. Ele está lá. E ele vai. E ele vai. E ele fica ali. E ele espera um pouco. E ele pensa, mas nada acontece. E aí ele levanta o braço. A tensão aumenta mais e mais. E Deus não faz nada. E Deus não está fazendo nada. Vocês podem imaginar, é que a gente lê a Bíblia, passa batido por esses textos e nem percebe. E nem percebe os dramas que estão por detrás. E ele levanta a mão. E ele diz, Deus. E quando ele vai descendo, é que o anjo de Deus aparece, pega a mão e diz, não faças. Eu vi que você é um homem de fé. Irmãos, não foi fácil. A gente passa batido, a gente não se dá conta desses detalhes. O que estava no coração de Abraão. Mas Deus estava tratando a vida dele. Deus estava dando a ele graça. Deus estava dando a ele poder. Deus estava tratando da vida dele. Foi uma experiência que marcou Abraão. O Abraão que subiu era completamente diferente do Abraão que desceu. Irmãos, são essas experiências das quais a gente foge que transformam a nossa vida para todo sempre. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você seja um religioso, membro de igreja. Deus quer que você o conheça. Como é que você pensa que você vai conhecer o Senhor? Como é que você imagina que você vai se tornar um homem e uma mulher de fé? O Senhor vai permitir que episódios aconteçam na sua vida para levá-lo a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Vocês lembram de Lázaro? Gozado. Deus não podia ter curado Lázaro? Por que deixou morrer? Se podia ter curado. Aliás, esse foi o problema do pessoal. O pessoal lá dizia, mas Jesus que curou cego, Jesus que fez, não podia ter curado esse? Podia. Mas por que não fez? Porque o Senhor queria levar aquele povo a ver a glória de Deus, a experimentar a presença, a graça e ver a glória de Deus. Eu quero dizer a você nessa noite, o espinho que está na sua vida é para que você experimente a presença de Deus a um nível que você nunca experimentou, que você conheça o Deus da graça e a graça de Deus no nível que você jamais conheceu, e para que você veja a glória de Deus na sua vida, para que você veja a glória do Senhor na sua vida. É por isso que Deus está permitindo. Irmãos, irmãs, nós estamos hoje vivendo um evangelho
que faz anões na fé, um evangelho que não leva ninguém a crescer, um evangelho de crente mimado, um evangelho de crente mimado, qualquer coisinha está reclamando. Nós estamos hoje com um evangelho que faz crente mimado, um evangelho que diz, olha, Deus está à sua disposição. Deus faz o que você quiser. E o que nós estamos gerando é uma geração de crente mimado, é uma geração de crente superficial, é uma geração de crente que não tem vigor espiritual, que não tem estrutura espiritual, que não tem amadurecimento espiritual, que reclama de tudo e de todos. Você já imaginou? Você lá naquele circo romano, como uma família que eu estava lendo, o pai, a mãe e 3 filhinhos lá, naquele coliseu, e de repente a fera é lançada, e todos eles começam a cantar, e a louvar o Senhor, e o filhinho mais novo começou a chorar, e a dizer, papai, estou com medo. E o pai e a mãe disseram, filho, seja forte, filho, olhe para Jesus, filho, nós somos de Jesus, filho, nós cremos em Jesus. E toda aquela família partiu para a glória celestial. Queridos, espinhos são permitidos por Deus para que nós possamos crescer e amadurecer na nossa fé. Espinhos são permitidos por Deus para que nós sejamos levados a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, para que nós conheçamos um Deus que não conhecíamos até então, para que nós conheçamos a graça que não conhecíamos até então, para que nós vejamos uma glória que nós não havíamos visto até então. Por isso, eu quero terminar nessa noite dizendo a você, aprendemos com o apóstolo Paulo, e para superar os nossos espinhos, é necessário, em primeiro lugar, o quê? Buscar a face do Senhor. Busque a face do Senhor até encontrá-la. Em segundo lugar, é preciso ouvirmos a palavra. Então o Senhor me falou. E em terceiro lugar, nós precisamos o quê? Descansar na promessa, a presença, a graça, a glória do Senhor nosso Deus. Se é exemplo do apóstolo Paulo, você está enfrentando algum espinho terrível na sua vida, então, querido, busque a face do Senhor, ouça a palavra do Senhor, descanse nas promessas do Senhor para você. O Senhor mudará a sua visão, o Senhor enxugará as suas lágrimas e transformará esse espinho numa bênção na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tome posse dessa palavra nessa noite. O Senhor vai transformar esse espinho em bênção. O Senhor vai transformar esse espinho em bênção. O Senhor vai transformar o seu espinho numa bênção. Talvez você não esteja vendo sentido nenhum nesse espinho. Paulo não via, até que ele buscou, até que ele ouviu, até que ele descansou na promessa do Senhor. Confie nessa noite e deixe Deus agir na sua vida para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor que Ele nessa noite, e a oração nessa noite que eu quero fazer com você, é pedir ao Senhor que Ele abrace a sua vida. É que o Senhor te abrace nessa noite. É que o Senhor fale ao seu coração. Nós vamos ficar de pé. Eu gostaria que nós cantássemos aquele cântico que diz: só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Querido, eu não sei se Deus vai tirar ou não os seus espinhos nessa noite, mas eu creio que o Senhor nessa noite, Ele vai derramar graça, Ele vai derramar a sua presença mais e mais sobre você. E por isso eu quero orar com você nessa noite. Mas antes de orar, eu gostaria que nós cantássemos esse cântico. Esse cântico foi criado por uma irmã que já esteve aqui na igreja. Ela contou a história
que ela estava passando por uma luta, por uma dificuldade tão grande. E então o Senhor Jesus a visitou. O Senhor Jesus veio sobre a vida dela. E ela então compôs essa linda música, essa linda letra. E eu gostaria que você agora pudesse tomar posse dessa letra no seu coração. Eu sei que você está enfrentando algum tipo de espinho na sua vida. Eu não sei qual é o seu espinho, eu sei dos meus. Eu não sei qual é o seu espinho, mas eu sei que todo mundo aqui nessa noite está enfrentando algum tipo de espinho. Não tem jeito, todos nós. Irmãos, não tem crente sem espinho. Se você se converter nessa noite, você vai ganhar um espinho. Então pensa, antes de entregar a vida a Jesus. Não tem crente sem espinho. Não tem crente sem espinho. O espinho faz parte da vida cristã. E nós precisamos aprender a superar os nossos espinhos. Talvez até melhor do que isso, aprender com os nossos espinhos. E nessa noite Deus quer ensinar. Nessa noite Deus quer ensinar você. Deus tem me ensinado. Eu tenho enfrentado espinhos. E eu dou graças a Deus. Irmãos, eu tenho enfrentado espinhos. Hoje eu louvo a Deus. Irmãos, quando eu prego aqui na frente, eu não estou pregando alguma coisa que eu não conheço. Porque eu já passei e tenho passado pelas experiências mais duras que existem na vida de um homem e na vida de um casal. Temos sido provados. Espinhos têm vindo. Espinhos que têm sido cravados. Mas Deus tem nos ensinado a aprender e a superar esses espinhos. Quem está falando com você aqui nessa noite não é alguém que tem uma vida mansa, tranquila. Pelo contrário. Pelo contrário. O Senhor tem permitido espinhos. Mas o Senhor tem me ensinado a aprender com esses espinhos. O Senhor tem me ensinado. E o Senhor quer ensinar você. E nessa noite eu quero orar para que você aprenda com os seus espinhos. Talvez até o melhor tema da mensagem fosse aprendendo com os nossos espinhos. Aprendendo com os nossos espinhos. O Senhor quer te ensinar. Aprenda com os espinhos. O Senhor quer te ensinar. Há muito que o Senhor tem para te ensinar. E eu gostaria agora que você então cantasse, que todos cantássemos, bem suavemente, e que você se preparasse para dizer nessa noite ao Senhor, que você tenha coragem de dizer para Deus nessa noite: Deus, eu quero aprender com os meus espinhos. Senhor, eu quero aprender com os meus espinhos. Vamos cantar? Oh, só de pronunciar o teu nome. Aleluia. Oh Deus. Amém. Oh Deus. Aleluia. Glória ao teu nome. Meu triste coração. Deus. Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Amém.
Glória a Deus. E agora eu quero orar com você. Eu sei que todos aqui nessa noite estamos enfrentando algum tipo de espinho. E eu quero desafiar você agora a dizer para Deus: Deus, eu quero aprender com os meus espinhos. Deus, eu tenho reclamado. Deus, eu tenho murmurado. Deus, eu tenho falado. Mas nessa noite o Senhor me ensinou que há propósitos. O Senhor me ensinou que o Senhor não esqueceu de mim. O Senhor me ensinou que o Senhor tem propósito na minha vida. O Senhor me ensinou nessa noite que o Senhor, a sua presença está sobre mim, a sua promessa. E Deus, nessa noite eu quero dizer: eu quero aprender. Senhor, me ajude e me ensine a aprender com os meus espinhos. Você quer dizer isso ao Senhor? Enquanto nós cantamos, eu quero convidar você a sair do seu lugar, a vir aqui à frente. E eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor que Ele nessa noite ministre sobre a sua vida, em nome de Jesus. E se você ainda não é de Jesus, se você ainda não entregou a vida a Jesus, e você gostaria nessa noite de entregar a sua vida ao Senhor, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh Espírito de Deus, abençoe. Senhor, toca o coração do meu irmão, toca o coração da minha irmã, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Jesus querido, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, com o teu poder, com a tua graça. Oh meu Deus, oh Jesus, oh Senhor, abençoa, Pai, toca, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e você nessa noite gostaria de ouvir a voz de Deus, saia, venha aqui à frente, entregue a sua vida a Jesus agora. Entregue o seu coração ao Senhor, para que você possa ouvir a voz dEle, para que você possa discernir, para que Deus possa falar ao seu coração. Venha em nome do Senhor Jesus. E você que está aqui, querido, entregue ao Senhor agora a sua luta, o seu problema. Entenda nessa noite que o Senhor tem um propósito, que o Senhor te ama. O Senhor te ama tanto, meu irmão. Entenda isso nessa noite. Esse espinho é fruto do amor de Deus. O Senhor não esqueceu você. O Senhor não te abandonou. O Senhor está olhando para você. O Senhor te ama tanto, querido. O Senhor te ama tanto, querida. O Senhor, Ele tem um propósito. E eu creio que o Senhor pode nessa noite falar com você. Ouça aquilo que o Senhor tem a dizer a você. Há um propósito de Deus. Há um plano de Deus para a sua vida. Peça a Ele para que fale, revele. Ele pode e Ele quer revelar a você. E saiba que há uma promessa. A promessa da presença dEle, a promessa da graça, a promessa da glória do Senhor. Sobre a sua vida, meu irmão, está a promessa do Senhor. Receba isso agora, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo nessa noite, porque nós ouvimos a tua palavra. Eu te louvo nessa noite, que essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, essa palavra é poderosa. Deus, não ouvimos nessa noite palavra de homem, mas a palavra do Senhor. E eu creio, Deus, que aquilo que o Senhor fez na vida de Paulo, o Senhor pode fazer agora na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Deus, eu não sei se o Senhor vai tirar ou não o espinho, mas eu sei que o Senhor tem uma palavra. Oh Deus, eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor fale, que o Senhor revele. A sua palavra é reveladora, a sua palavra é tranquilizadora. Deus, traga agora aquela palavra que o teu servo precisa ouvir. Deus, traga agora aquela palavra que a sua serva precisa ouvir. E Deus, ministre agora a sua graça, a sua presença. Deus, que ele seja invadido agora pela presença do Senhor, pela graça do Senhor, que ele veja a tua glória. Senhor, mude a visão nessa noite, mude completamente a visão do meu irmão, a visão da minha irmã. Oh querido Deus, a sua visão de derrota, a sua visão de abandono, a sua visão de tristeza, essa visão de desânimo, Deus, mude isso agora, em nome do Senhor. Deus, eu peço que o Senhor mude a visão, eu peço que o Senhor
Senhor enxugue toda lágrima. E eu peço que o Senhor agora ministre a sua graça em cada coração. Deus, eles precisam da sua graça, da sua presença, de ver a sua glória e saber que não estão sozinhos. Deus, eu peço agora essa ministração do céu, em nome de Jesus, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Receba, querido, a ministração da graça do Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã. Você não está sozinho nem sozinha. O Senhor não te abandonou. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor está agindo o tempo todo. O Senhor está te preparando. O Senhor está te preparando, meu irmão. O Senhor está te preparando, minha irmã, para aquilo que Ele tem para você. Por isso, nessa noite, receba. Nessa noite, abra o seu coração. Nessa noite, tenha coragem de dizer ao Senhor: eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Oh, querido Deus, que o teu servo e a tua serva, a exemplo de Maria, possa nessa noite ter a coragem de dizer: eis aqui o servo e a serva do Senhor. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus, eu entrego cada um nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor nos leve mesmo a um nível mais profundo de intimidade, que o Senhor abra a nossa visão, que o Senhor, ó Deus, nos dê maturidade espiritual. Ó Senhor, que deixemos de ser crianças, meninos na fé, para sermos homens e mulheres maduros, perfeitos, meu Deus. É a minha oração. Ó Deus, chega de viver caindo. Ó Deus, chega de viver desanimado. Ó Deus, chega de viver, ó Deus, para baixo. Chega de murmuração. Chega, Deus, nessa noite nós queremos louvar o teu nome, apesar dos espinhos, apesar das lutas. Nós queremos dizer como o apóstolo Paulo: queremos nos gloriar nas tristezas, no desânimo, no problema, ó Deus, porque se estamos fracos, então somos fortes no Senhor. Deus, eu quero dizer nessa noite, eu creio que o meu irmão é forte. Ó Senhor, a sua fortaleza está na fraqueza dele. Ele pensa que é fraco, mas quando estamos fracos é que nós somos fortes no Senhor. Deus, ministra isso nessa noite no coração de cada um de nós. É a minha oração, no nome de Jesus. E agora, Pai, nos despeça com a sua paz, nos leve aos nossos lares, nos dê uma semana ricamente abençoada. Deus, que possamos sair daqui alegres no Senhor, felizes no Senhor, porque Deus, esse espinho é bênção, esse espinho é bênção de Deus, esse espinho é bênção do Senhor, e o Senhor já transformou e mudou a nossa sorte nessa noite, para a glória do teu nome. E é no nome santo, e é no nome bendito, e é no nome invencível, e é no nome de Jesus que nós oramos. E todo o povo de Deus disse: